Fala pessoal, estamos começando mais um Área Bitcoin Podcast e esse episódio ele vai ser um pouco diferente dos outros, porque hoje eu vou entrevistar a Carol, que é minha sócia e cofundadora aqui na Área Bitcoin. Ela é gaúcha, dentista de formação, baterista e até já fez turnê com banda, mas resolveu largar tudo, inclusive um emprego público, para educar sobre Bitcoin e hoje é uma das principais educadoras de Bitcoin do mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cacá e se você quiser aprender tudo sobre Bitcoin, a Área Bitcoin é o seu lugar. Fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, no Instagram, conferir os nossos artigos no nosso blog e também os nossos cursos em areabitcoin.com.br. E aí, Carol, tudo bem? E aí, Cacá, tudo bom? Hoje é de frente com o Cacá, o É, episódio. tu sabe que eu gostava muito da Marília Gabriela quando eu era pequena, ela bombava na época, né, fazia as entrevistas, e já me chamaram de meio Marília Gabriela, assim, uma época. Então eu tô empolgada para te entrevistar hoje, Carol. Eita, tá bom, vai ter aquela sequência final de não sei o quê. Eu não posso dar spoilers, não posso. Ih, vai ter. Tá, vamos lá, tô preparada. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Bom, Carol, muita gente te conhece por educar sobre Bitcoin, mas poucas pessoas sabem que tu se formou em odontologia, né? E então conta para nós como que foi essa tua trajetória profissional até chegar no Bitcoin. Bah, mas aí eu vou ter que desencavar uma cascata de eventos, né? Porque até chegar na odonto também foi uma decisão difícil, assim, pra mim. Voltando um pouco na história, é muito doido quando a gente é adolescente, a gente tem que tomar uma escolha de uma hora para outra, né? Saiu da escola e com 17 anos tem que escolher o que vai fazer pro resto da vida. E eu lembro que naquela época, até antes desse ponto aí de decisão, eu sempre tive dois lados muito fortes, assim. Um lado mais conservador, talvez muito de criação, assim, minha família sempre foi bem tradicional, meu pai militar, então eu sempre fui bastante conservador, um lado meu de criação. E o outro lado mais rebelde, querendo o novo, querendo que da onde vem o lado baterista, o lado mais transgressor, né, de experimentação, de fazer coisas fora do convencional. Então eu sempre tive esses dois lados, assim, um yin yang muito grande. E aí quando chegou nesse ponto da minha vida de ter que escolher o que fazer, nesse ponto eu tive muitas dúvidas, porque eu tava entre odonto e publicidade. Olha que doida, como eu era baterista, sempre curti muito música, ouvia horas e horas de música. Não sei se tu lembra dessa época, Cacá, que a gente baixava os emúlios, torrent da vida, que já era um ensaio de Bitcoin. Pra quem não sabe, os torrent era a galera do mundo inteiro compartilhando música online de forma, não diria descentralizada, porque é um software centralizado, mas quando a gente queria catar uma música, não é como hoje que coloca no Spotify. Tinha que ou esperar tocar no rádio, sair correndo pra gravar na fita cassete, ou na fita, não é cassete, fita aquela de gravador mesmo, não lembro o nome mais. Eu acho que é fita cassete, né? Aquelas pequenininhas. É que tinha a fita VHS, que é a grande, e a fita cassete é a pequenininha. Tá, olha, eu já misturei a cassete com a VHS, então era cassete. Vai pros disquete, era a época do disquete ainda, né? Depois vieram CDs, e aí queimavam os CDs. Nossa, eu usava o Napster. Então, pra quem não participou dessa época, anos 90, millennial da vida, era quando tu queria baixar uma música e ouvir, e ter ela ali pra tu escutar a hora que tu quisesse, não é como hoje no Spotify que tu vai lá, faz uma busca e dá o play e sai ouvindo. Não, tu tinha toda uma saga pra achar música. E quando tu achava, era tipo, finalmente, e eu ouvi em looping, porque não era tão acessível. E era tudo compartilhado, né? Então, quando alguém tinha essa música salva no seu computador lá na Austrália,
tu mandava um comando ali pro torrent, ele baixava dessa outra pessoa do outro lado do mundo. E, nossa, eu era fascinada por isso, achava genial. Eu acho que foi aí que surgiu, talvez, os primórdios do meu fascínio por Bitcoin, quando eu enxerguei Bitcoin, achei tão incrível, porque também me traz essa época de, nossa, eu posso baixar uma música que eu tanto gosto de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, e ter acesso aqui no Brasil, onde, enfim, tinha que esperar horas pra gravar uma música ali na fita cassete. Mas, enfim, sempre gostei muito de música, e eu tava dividida entre odonto e publicidade. Porque eu gostava muito de música, eu queria fazer jingles na publicidade. Olha o cross mental da época, né? Porque, enfim, tá com 17 anos, não sabe o que vai fazer. Aí eu fui pedir opinião pro meu pai. Eu sempre ouvi muito meu pai. E aí eu perguntei pra ele, pai, o que tu acha? Tu acha que eu vou pra publicidade ou vou pro odonto? E ele falou, olha, se tu for pro odonto, tu pode ser tua própria chefe, fazer teus próprios horários, tu vai ter mais liberdade. E, enfim, tu tem mais, possivelmente, talvez, mais projeção, tu vai ganhar mais no futuro. E se tu for pra publicidade, a não ser que tu seja dona de uma agência, tu vai ser sempre funcionária. Então, depende do que tu quer pra tua vida, mas se tu quer ter mais liberdade, ter possibilidade de ganhar mais, odonto seria esse caminho. E eu ouvi ele, daí eu pensei, tá, então tá, vou tentar odonto. Aí fiz o vestibular, eu nem sabia se ia passar ou não, eu tava naquele momento de dúvida. No fim, passei em odonto na PUC. E eu me apaixonei pelo odonto. Eu sempre fui bastante estudiosa, assim, e sempre me puxei muito. Passei na PUC, fiz 1 ano e meio. E aí eu tava enlouquecida que eu queria, porque queria passar na URGS, e era um desafio pessoal pra mim. Então eu sempre curti muito estudar, sabe? E aí eu fiz o A tal do URGS, que é extra, federal, né, do Rio que é Grande do Sul. federal. Isso, que é Isso. super conceituada e tal, é mega difícil de entrar, passar no vestibular e tudo mais. E aí eu lembro que liberaram 3 ou 4 vagas na época, pra quem já tava cursando, não sei se a galera sabe, tem um vestibular chamado extra vestibular, que é quando sobram vagas nos cursos, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas enfim, surgiram 4 vagas e todo mundo que faz odonto no estado poderia concorrer a essas 4 vagas. Então, teve esse extra vestibular, eu fiz e acabei passando na URGS. Nossa, eu fiquei super feliz e acabei entrando na URGS. Finalizei o curso e eu tava no fim da odonto, procurando o quê? Estabilidade. Tipo, o que eu vou fazer quando sair da odonto? Vou montar um consultório? Vou trabalhar no consultório de outra pessoa? O que é o mais estável pra mim? O que é mais que eu vou ter mais segurança pro resto da minha vida? Porque é aquela coisa, né? É o mesmo pensamento pós-escola. Tu sai da faculdade querendo o quê? Trabalho e algum nível de estabilidade pra tu conseguir ter previsibilidade. E naquela época eu comecei a fazer concurso público, já no fim da faculdade. E também eu fui tava cogitando especialização. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a curtir muito postos de saúde pública, como resolver problemas de uma região, sabe? E eu comecei a cogitar, bom, quem sabe eu vou fazer especialização em saúde pública, que talvez, enfim, eu vou conseguir, de alguma forma, trabalhar num posto de saúde local e também ter o consultório, né? Ter uma jornada dupla. E eu comecei a fazer concurso, passei na residência, fiz especialização em saúde pública, e logo depois da residência, eu passei num concurso em Ivoti, que é uma cidade próxima, e depois que eu passei no concurso em Ivoti, aí eu montei um consultório. E aí começou a tua jornada empreendedora. Na verdade, tu estava com os dois lados, né? Como empreendedora e também como funcionária pública. Conseguiu ver as duas coisas. E no meio desse... né, essas duas coisas. Sim, e foi justamente no meio desse caminho, entre antes do consultório e já trabalhando lá no concurso, eu comecei a estudar investimentos. Isso foi em 2013. E aí, não sei se tu lembra dessa época, Cacá. Tava estudando Bolsa, Tesouro Direto. Enfim, tava mergulhada num monte de livro. Todos os livros clássicos eu li lá Benjamin Graham. Li O Homem Mais Rico da Babilônia, Mente Milionária. Tem até Como Fazer Fortuna com Ações, eu tinha. Acho que até a gente já doou, né? Já doei nas caixas de livros antigos, assim. E eu comecei a pesquisar formas de preservar poder de compra. E foi aí que enfim, 2017 chegou, o Bitcoin começou a subir. E foi aí que eu descobri o Bitcoin. Mas Bitcoin dentro dessa caixinha como ativo. Não sei se tu quer perguntar mais alguma coisa dessa fase antes do Bitcoin, porque foi a partir desse ponto que eu tive o primeiro contato com o Bitcoin. Tu já tinha falado pra mim lá em 2013, 14, mas eu, enfim, não lembro. Eu lembro de tu citar, mas não me marcou tanto quanto na época lá em 2017, quando ele estava subindo e eu estava diversificando e comprei Bitcoin nessa época como um ativo de diversificação. E esse foi meu primeiro contato com Bitcoin. Então, é nesse ponto que eu quero te fazer uma pergunta.
Eu quero saber o que te pegou primeiro, né? Quando tu começou quando tu visualizou ali Bitcoin, tu acabou de comentar que comprou, né, como um ativo de reserva. O que te pegou primeiro? Foi o Bitcoin como investimento? Foi para ganhar dinheiro ou foi algum outro aspecto do Bitcoin? Para mim foi a experimentação, porque eu já estava naquela época, enfim, montando carteira, comprando ações, renda fixa, e eu pensei, bom, tem um novo tipo de ativo aqui, eu vou comprar só uma porção para eu ver como é que funciona, e uma porção bem pequena da minha carteira, e para eu começar a estudar. Então eu comprei, eu acho que foi R$ 1.000, 2017 na época, e deixei ele quieto ali para eu observar e começar a estudar. E foi uma exposição super baixa, então eu não estava preocupada com aquela exposição. Eu comprei justamente que nem com ações, assim, compra. E aí que me veio um pensamento que foi muito acertado agora, olhando em retrospectiva, que foi, nossa, o Bitcoin é muito volátil. Eu comecei a estudar, comecei a ver a volatilidade, e, enfim, o que se tinha de conteúdo na época. E eu percebi, bom, se é muito volátil, a longo prazo. Se cair, Alzira, né? Azar. Vou esperar 5, Alzira, 10 fazia anos. tempo que eu não vi essa. Essa é antiga, né? E caiu mesmo lá, eu comprei em novembro de 2017, praticamente no topo ali da Bull Run. E aí, janeiro, fevereiro, puf, desabou em 2018, né? E eu esqueci, deixei ele quietinho ali, porque eu já, enfim, já tava com essa mentalidade. Bom, comprei no topo, mas de longo prazo, mesmo sem ter estudado profundamente, mesmo sem ter entendido o Bitcoin, eu fui por um fundamento. Ativo volátil é longo prazo. E eu não me preocupei. Já tinha uma exposição baixa e esqueci o Bitcoin ali na minha carteira. 1 ano sem olhar para ele. Eu fiquei trabalhando, enfim, consultório, serviço público, deixei o Bitcoin ali quieto. Eu fui começar a me interessar por Bitcoin, foi lá em final de 2018, e aí já foi junto contigo, né, Cacá, que a gente tinha, eu tinha o consultório, tu tinha se juntado a mim nesse empreendimento, e a gente começou a pensar no Bitcoin, não só como ativo, mas como uma moeda. A gente queria receber Bitcoin nesse consultório, nessa clínica. E foi aí que começaram a cair as fichas, porque é isso, o Bitcoin começa a destravar várias fichas, né? Não é só uma ficha que cai, são inúmeras fichas que caem. E a primeira ficha que me convenceu, e acho que pra ti também convenceu, é Bitcoin como dinheiro. Então eu posso. A mentalidade da época era de revolta com as taxas das maquininhas de cartão. A gente sempre conta essa história. Mas eu lembro de fazer as contas e ficar revoltada com, nossa, às vezes 20% de taxa. E eu queria reverter essa lógica, como pagar menos taxa para as maquininhas e as pessoas poderem pagar direto para a gente de forma à vista, sem ser parcelado, né? Como incentivar isso? E como também conseguir comprar Bitcoin de forma direta sem precisar comprar numa exchange, por exemplo. Então, eu poderia receber direto em Bitcoin, ficar guardado ali junto com aqueles satoshis que eu comprei lá em 2017. E aí que começou a saga. E foi aí que eu comecei a estudar Bitcoin profundamente, não só como ativo, mas como rede, como protocolo, como ele muda o sistema financeiro. E aí começaram a cair essas várias fichas de como que Fiat funciona, o que Bitcoin muda, como que Bitcoin traz mais liberdade, como que Bitcoin reformula todo o sistema centralizado de bancos e torna qualquer pessoa o seu próprio banco, como o Bitcoin muda a internet como ela é. Então, começou a destravar vários pontos até que chegou lá em 2022 e começou como o Bitcoin é diferente de criptos. E aí eu tô avançando aqui na história, não sei se tu quer focar em algum desses pontos, mas foi quando eu comecei a olhar para o Bitcoin como moeda que eu comecei a realizar, a perceber o tamanho do Bitcoin, que ele não era só um ativo especulativo, volátil, que eu poderia ter na carteira, e que eu estava tratando como uma ação, sabe? Foi em 2018 que mudou a minha visão sobre Bitcoin, não como qualquer ativo financeiro, mas uma revolução digital e uma descoberta de algo único. E aí me vem o pensamento da prensa de impressão, que é quando as pessoas começaram a ter acesso à informação escrita sem depender de um intermediário, né? Qualquer pessoa poderia ler, escrever e publicar aquilo através dessa nova tecnologia. Então, quando caiu essa ficha, eu pensei, putz, isso aqui vai mudar muita coisa por muito tempo, preciso estudar mais. E deu aquele tcharam de ficar estudando Bitcoin o tempo todo, só querendo saber disso, e só querendo falar sobre isso, naquela eureka que dá nas pessoas que só quer falar de Bitcoin, que acontece aquilo que tu fala, que é ser o chato de churrasco, né? Acontece isso mesmo. Carol, tu estava comentando, então, sobre a trajetória, né? Chegamos ali em 2017, foi a primeira vez que tu comprou Bitcoin, depois deixou esse valor em Bitcoin parado, o Bitcoin caiu, voltou a estudar sobre Bitcoin em 2018, e aí veio o projeto em 2019, né? Que era Bitcoin, antes tinha outro nome, era Use Cripto, veio todo um entendimento sobre como o Bitcoin é diferente de tudo, e aí, por isso que houve essa mudança de nome para a área Bitcoin, mas eu queria focar agora ali em 2020, que foi um momento
de virada, assim, profissional. Foi o momento que tu decidiu, eu não quero mais a odonto, eu vou largar tudo, eu vou vender a clínica, meu consultório, eu vou me exonerar do cargo público e vou me dedicar 100% para educar sobre o Bitcoin. E aí eu queria te perguntar o seguinte, por que tu fez tudo isso? Por que tu te exonerou do cargo público especificamente? Porque muita gente pode pensar que isso foi uma loucura, né? Largar um trabalho, como tu comentou, garantido para apostar num negócio totalmente novo, que não dava grana, que não sabia até então o que ia acontecer com esse projeto, com o Zcrypto na época, né? E trabalhar na internet, né? Como é que foi essa decisão, assim? Porque tu não vem da internet, dessa experiência. Eu lembro, inclusive, que quando a gente trabalhava juntas na clínica, eu queria fazer vídeos para a gente divulgar, né, o tratamento, coisas que a gente tinha lá. E tu, não, nem pensar, não quero nem saber de vídeo, eu não gosto de aparecer. Tu sempre foi muito low profile, assim, de não se mostrar muito, não aparecer muito nas redes sociais. E aí, olha que mudança gigantesca, né? O que te levou a te exonerar de um cargo público, dessa garantia que tu tinha, né, que tu trilhou esse caminho ali, assim que tu saiu da faculdade, tu buscou isso, lutou por isso, estudou, fez prova e tudo, e de repente resolveu largar toda essa trajetória da odonto para se dedicar a educar sobre Bitcoin. Foi quando eu percebi que a estabilidade era uma ilusão. E isso também foi resultado do Bitcoin, né? Por que eu tô falando isso? Às vezes isso pode parecer chocante, e pra mim, se a Carol de 2013 me ouvisse falando isso hoje, ia ficar chocada, ia cair os butiá do bolso, ia ficar tipo, tu tá louca, eu nunca vou fazer isso. Ela diria isso, entendeu? E hoje Sim. eu entendo toda a transformação mental que foi o Bitcoin que causou em mim. Então, quando eu percebi que, na verdade, a história da roda dos ratos, né, que a gente trabalha 5 dias por semana, 8 horas por dia, se mata de trabalhar por um cubo de gelo Fiat e que tá te roubando tempo de vida e energia, e que, na verdade, aquela estabilidade no longo prazo, depois se eu me aposentasse do cargo público ou até mesmo da odonto, isso seria achatado ao longo do tempo, de qualquer forma, porque meu denominador era Fiat, eu entendi que, bom, então essa estabilidade que eu acho que é real, não é. Uhum. Então, na verdade, tudo é volátil. Daqui a pouco, numa canetada, muda o meu contrato. Daqui a pouco, numa canetada, muda, enfim, as políticas econômicas. Daqui a pouco, numa canetada, muda a situação econômica do Brasil como um todo. E, enfim, as coisas podem piorar para quem empreende, falando agora do ponto de vista do consultório, né? Ao mesmo tempo que eu estava completamente embebida no Bitcoin. Eu lembro de estar dirigindo, indo lá para Ivoti, que era onde eu trabalhava, ouvindo podcast gringo de Bitcoin. Eu lembro de estar no consultório, entre um paciente e outro, eu estava lendo sobre Bitcoin. Eu estava o tempo todo sendo alimentada por Bitcoin intelectualmente, tipo, até por osmose, assim, estava dirigindo e ouvindo a galera falar sobre Bitcoin. Então, eu estava com a minha mente totalmente conectada e me desenvolvendo nesse sentido. E aí eu percebi, e aí foi quando a gente começou a estudar Bitcoin, querer aceitar no nosso negócio, ao mesmo tempo que produzir conteúdo. E tu também me treinou, né, Cacá? No sentido de eu não gostava de rede social. Tanto que até hoje, nas minhas redes pessoais, eu não posto nada, assim, praticamente. Vou ter que comentar, hein? Se não Eu fosse fazia... não teríamos Carol na internet hoje em dia. Eu fazia sorriso amarelo quando eu tinha que gravar pra clínica. Eu fazia, ai, que saco. Lá vem ela com aquele celular. A Cacá entrava na minha sala com o celular na mão, dizendo, vamos gravar um vídeo sobre restauração. Eu dizia, não, eu tô de touca, tô parecendo um cotonete. Não quero gravar. E os vídeos eram tudo bem ruins, encabulados, assim. Mas eu acho que, enfim, foi tu que me ajudou a perder a vergonha um pouco da câmera, assim, né? Porque até durante o Zcrypto ali no início era um horror. Galera que for ver os vídeos lá do início vai ver a gente que nem nós palitinhos, assim, sabe? Tipo, aprendendo a fazer ainda. Mas é isso, é por favor, que a gente aprende fazendo. E Exato. aprende sobre o Bitcoin ouvindo e fazendo, estudando. Então, é um processo contínuo. Mas voltando à história, onde é que eu parei? De ser exonerado do cargo, cargo público, né? E da história da clínica, a gente estava falando sobre esse assunto. Tá, e eu tava me alimentando de Bitcoin. E a gente começou a produzir conteúdo, e aí o canal começou a crescer, mais pessoas vieram nos dando feedback positivo, e aí chegou um ponto em que começou a ficar bastante pesado, né, Cacá? Era terceiro turno, então trabalhava, enfim, como dentista o dia inteiro, e aí à noite a gente gravava vídeo, lembra? Produzia conteúdo. Final de semana.
4 turnos, né? Porque tu trabalhava no consultório, É. tu tinha ainda o cargo público lá em Ivoti, tinha, na época, então, o projeto que se chamava Use Cripto, que hoje era Bitcoin, e ainda tinha a banda, que estava em Isso. processo de gravação de disco, turnê, shows e tudo mais. Então, tu se dividia em 4 trabalhos, né? Isso. E a gente gravava os vídeos no final de semana e à noite, quando dava. Isso. Só que aí as coisas começaram a se acelerar muito, né? O canal começou a crescer, começou mais demanda de trabalho, a gente produzindo cada vez mais. Eu começando a ficar sem energia, não sei se a galera for ver os vídeos lá do início, tô com umas olheiras gigantes desse monte de coisa ao mesmo tempo. E aí chegou um ponto que eu comecei a cogitar, tá, o diploma eu posso reativar depois, eu não vou perder o diploma. E se, de repente, me dedicasse só ao Use Cripto ou área Bitcoin, como é hoje, né? No fim das contas, existem tantos dentistas no mundo, mas pessoas para educar sobre Bitcoin não tem tantas. Será que isso pode ser uma profissão que eu posso seguir? Será que pode dar certo? E foi aí que eu comecei a questionar sobre. Aí caíram essas fichas, né, da estabilidade, as fichas do, bom, a odonto eu já tenho diploma, qualquer coisa eu abro outro consultório, faço outro concurso, mas esse é um momento muito único da história do Bitcoin que eu posso colaborar, contribuir, ajudar mais pessoas a entenderem sobre o Bitcoin, e isso também ser uma profissão para mim, né? E foi aí que eu comecei a pensar, e se eu me exonerasse? E se eu vendesse o consultório? No início deu muito medo, tipo, sair da zona de conforto e ao mesmo tempo eu só posso ser louca. Eu quis tanto isso por 10 anos e agora eu vou simplesmente jogar pro alto, sabe? Mas aí veio uma sensação de empolgação, de tipo, não, talvez seja algo bom, talvez seja algo legal. E aí a pandemia acelerou muito isso. Daí foi fevereiro, janeiro lá de 2020. Desde 2019, lembro lá, novembro, dezembro, a gente já estava consciente do que estava acontecendo, só que começou a crescer muito a história do lockdown, fora do Brasil e tudo mais. E aí, nesse período aí, eu pensei, bom, se não for agora, não vai ser nunca. É um período que, enfim, eu vou ficar mais dentro de casa, vou ficar me deslocando pra Ivoti. Então, e se de repente agora eu me dedicasse exclusivamente pro Use Cripto, porque o mundo tá numa situação caótica, vai ficar todo mundo dentro de casa mesmo. É um momento, talvez, de se fechar, de construir melhor, de se dedicar ao Use Cripto da época e, enfim, botar esse projeto a rodar. De forma fixa, né? De forma full time, não só no quarto turno lá, como tu falou, Cacá. E olhando em retrospectiva, foi uma atitude, assim, corajosa, que eu não me arrependo de forma alguma, mas que se eu tivesse parado pra pensar muito, eu não teria feito. Eu ainda tava com muito medo naquela época, sabe? Tu comentou agora há pouco que a tua família é super tradicional, que o teu pai foi militar e te incentivou, né, nesse caminho mais tradicional de profissão, né, que é a odontologia, que é ir pelo caminho mais seguro. E aí, como que foi a reação quando tu contou para tua família, ó, pessoal, vou vender aqui a clínica, vou vender tudo, vou largar né, minha função pública, meu cargo público para educar sobre Bitcoin. Numa época ali, 2019, que Bitcoin era visto como pirâmide, como coisa de golpista. Como é que foi isso? Foi razoavelmente tranquilo, meus pais sempre me apoiaram muito, mesmo sendo mais conservadores, nesse sentido de apoio, sempre foi algo bem legal, assim. Quando eu tocava bateria, meus pais me deram bateria, mesmo com a possibilidade de irritar os vizinhos, a tocar na vida deles. Então, eles apoiaram sempre todas as minhas loucuras, sabe? Quando eu contei, eles ficaram meio reticentes, tipo, tá. Se tu tem certeza, tudo bem. Mas eles ficaram meio assim, chocados, sabe? Mas eles não criticaram, nem de alguma forma tentaram me convencer do contrário. Então foi bem tranquilo. Mas eu senti que eles ficaram meio atordoados, assim, tá. Mas não foi algo que foi negativo, foi só meio confuso pra eles. Eu entendo totalmente, né? E, Carol, tu costuma dizer que Bitcoin é uma mentalidade, né? Que é a mentalidade Bitcoiner. Então, conta pra gente como que era a Carol antes do Bitcoin e como que é a Carol hoje. Como que o Bitcoin te transformou. Boa. Eu acho que o Bitcoin ele me trouxe mais autoconfiança. Eu percebo que antes do Bitcoin, até o fato de ter ido, por exemplo, para um cargo público, sabe? Tem a ver com confiar plenamente em terceiros, confiar plenamente nas instituições, confiar plenamente que no futuro as decisões que eu tomei vão ser preservadas ou não vão ser de alguma forma modificadas. E aí, conforme eu fui aprendendo sobre Bitcoin, sobre a história do dinheiro, inflação e tudo que a gente tem apresentado aqui no canal, eu fui me dando conta que
eu preciso, de alguma forma, tomar as rédeas do meu presente e do meu futuro. Não depender de terceiros. E que para isso eu precisava me desenvolver. E não ficar totalmente acreditando, acreditando, assim, totalmente em governos, por exemplo, em terceiros. É que é difícil explicar com uma palavra só. Porque eu percebo que antes do Bitcoin, passava uma notícia na TV e eu acreditava. Hoje eu questiono. Antes do Bitcoin, alguém falava uma besteira, eu até considerava. Hoje eu vou lá e vou investigar, sabe? Eu percebo que o Bitcoin me trouxe autoconfiança no sentido de não depender de terceiros, mas ao mesmo tempo que eu tenho capacidade de verificar, validar as informações, ter as rédeas da minha própria vida, garantir a minha liberdade financeira. Por quê? Quando se fala em autoconfiança, também eu penso muito em ações também. Eu estava ali tentando criar uma carteira de ações de renda fixa, acreditando nos valuations daquelas empresas. E agora a gente para e pega uma Americanas da vida que falsificou totalmente o seu valuation. Então, o Bitcoin me ajudou a enxergar que nem sempre aquilo que as pessoas, que as empresas, que os governos, que a mídia, que o que quer que seja fala é real, 100% real. Deixa um pezinho ali atrás. Vai investigar por conta própria e ver o que tu entende, o que tu sente. É uma mistura de conhecimento, senso crítico, intuição sobre as coisas, sabe? Então, por isso que eu digo que o Bitcoin me ajudou a confiar mais em mim, porque agora eu sinto que eu tenho uma visão do mundo, da Matrix, de como que as coisas funcionam, muito mais apurada. E é essa sensação de apuramento, de aguçamento que o Bitcoin me trouxe, sabe? E quando tu desenvolve isso, tu sente muito mais confiança pra tomar as próprias decisões. Pra pensar, bom, vou guardar Bitcoin na minha própria carteira, porque eu sei que vou guardar bem, eu sei que lá na frente eu vou ter. Ao contrário de qualquer outro ativo, dinheiro no banco, que a gente já viu tantas histórias ao longo do mundo, tanto no Collor quanto no Líbano, Venezuela, em vários países, que as pessoas foram confiscadas. Ou de ações, por exemplo, que a pessoa comprou uma ação, Americanas, por exemplo, teve algum escândalo e despencou tudo. Então, o Bitcoin é o único ativo que é previsível e que tu consegue ter, de alguma forma, confiança no longo prazo que não vai mudar. E aí volta, e é incrível, porque o Bitcoin dá um duplo twist escarpado e tu volta pro início. E a mentalidade conservadora, lá do início, se conecta com isso. Porque eu consigo ver por mais que Bitcoin pareça arriscado na sua volatilidade, ele tem princípios e fundamentos que não mudam. E tá aí as garantias que eu precisava lá no início, sabe? Então, é uma coisa que se retroalimenta, porque ao mesmo tempo vem a coragem do diferente, que é o que o Bitcoin é, de ser um sistema financeiro alternativo e que confronta muitas das teorias econômicas e de investimento e de como o mundo funciona hoje em dia. E é por isso que ele não muda só sistema financeiro, dinheiro, tecnologia, plataformas, mas como as pessoas pensam, porque tu tem que repensar tudo, porque tá todo mundo acostumado a confiar no dinheiro que o governo imprime. E se o próprio governo rouba as pessoas via inflação monetária, via diluição do dinheiro, dá para confiar com qualquer outro assunto? Se eles manipulam os índices de inflação, manipulam a base monetária, isso cria um efeito Cantillon, isso está em colui com os bancos. E os bancos compram as mídias para botar as notícias que querem na TV. E convencer as pessoas de que esse sistema é o seguro e o Bitcoin não? No que dá para acreditar? E foi a partir desse pensamento que eu comecei a pensar, eu só posso confiar em mim? E nas pessoas em quem eu tenho alguma relação de confiança, mas essas instituições, elas estão corrompidas, elas não conseguem garantir o meu futuro como eu achei lá no início. Enfim, foi a partir desse desmanchar, assim, tudo caiu feito um castelo de areia na minha frente, que eu comecei a me fortalecer para me manter enxergando tudo isso e não entrando na paranoia, né? Porque tem gente que entra em paranoia, para continuar me desenvolvendo. Mas não sei o que tu ia perguntar. Eu ia comentar que tu viu o sistema ineficiente por dentro, porque tu vivenciou ele, né? Todo esse teu pensamento não tem também muito a ver com o fato de tu ter vivenciado uma ineficiência financeira dentro do SUS, por exemplo, porque há um desperdício, há uma gestão financeira do governo com relação a esses recursos muito mal feita, né? Não sei, eu não trabalhei no SUS, queria ouvir de ti se tu enxergava isso, se isso contribuiu, inclusive, para tu estudar o Bitcoin e foi um impulsionador desse desejo de largar tudo e estudar Bitcoin. Sim, enfim, eu saí porque eu percebi que por mais que eu tentasse fazer diferente, eu sempre trabalhei dando o melhor de mim, assim, sabe? Tanto que tinha sempre agenda lotadíssima, saindo
saindo gente por todos os horários, sabe? Então, eu acho que a ineficiência, ela não tá concentrada no SUS em si, porque no papel existe um SUS, existe outro SUS na prática, existe outro SUS que não chega aos recursos necessários. E aí isso é para além do SUS, é como toda a estrutura governamental tá montada. E aí a gente tem histórico de corrupção, de desvio, de caixa 2, de um monte de coisa que vai refletir no SUS, vai refletir na educação, vai refletir em toda a estrutura onde tem essa grande intervenção estatal. Então, sim, ver a ineficiência, mas não é só no SUS. Para mim, o que pegou foi a ineficiência no dinheiro. Se eu não posso confiar nem em quem está gerenciando o dinheiro, quando eu percebi que a ineficiência ela tá entranhada em tudo, não foi só o SUS que me fez largar tudo, largar o odonto para ir pro Bitcoin, mas foi perceber que nem com a coisa mais preciosa pelo qual eu tô trocando meu tempo de vida, que é o dinheiro, no sentido de eu tô aqui trabalhando, me matando 8 horas por dia, e isso é um cubo de gelo, foi isso que me fez largar tudo, não especificamente lá o SUS, sabe? Foi enxergar a ineficiência monetária mesmo. E a gente já volta com o Ara Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Ara Bitcoin Podcast. Bom, e Carol, Bitcoin é um tema que une finanças e tecnologia, né? São duas áreas super racionais, que envolvem matemática, lógica e uma energia mais masculina. Inclusive, a gente vê isso aqui na área Bitcoin, onde mais de 60% dos nossos seguidores e alunos são homens. Nas conferências também é a mesma coisa, né? Existe uma diferença de gênero ali entre os participantes que ainda é gigantesca. A maioria das mulheres ainda não despertou para o Bitcoin. Por que tu acha que isso acontece? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que Bitcoin ele segue a mesma linha de outros setores. Se a gente pega investimentos, tecnologia, são setores que iniciaram com mais homens se interessando e depois, né, um número maior e crescente de mulheres começou a se interessar. Acho que tem a ver também com esse... Eu enxergo muito que é viés psicológico, sabe? Se a gente observar, os homens têm muito mais tendência a curtir coisas mais arriscadas, sei lá, esportes radicais, até mesmo bets, ou algo que tenha muita volatilidade num primeiro momento, afasta as mulheres. Porque eu acho que as mulheres têm essa questão, talvez até entranhada, assim, de evitar o risco, sabe? Evitar o... Porque Bitcoin, a volatilidade, ela é vista como algo arriscado, algo que vai perder dinheiro. E como é algo totalmente diferente do dinheiro fiat e dos ativos tradicionais, parece muito arriscado para algumas mulheres, para a maioria. Eu acredito que conforme as mulheres forem se dando conta que, na verdade, de novo, a estabilidade fiat é uma ilusão, que o dinheiro, na verdade, ele está sendo derretido o tempo todo via impressão de dinheiro, mais mulheres vão vir para preservar a riqueza das suas famílias, sua própria, do seu trabalho, sabe? Eu acho que é questão de tempo, Cacá. Não vejo como um motivo específico. As pessoas, às vezes, querem essa resposta pronta, né? Por que não tem mulheres no Bitcoin? Me perguntam isso direto, porque querem entender por que vocês duas estão, né, no Bitcoin, trabalhando, né, no meio dessa indústria e para essa tecnologia, e por que não tem mais ainda mulheres também fazendo isso, né? É algo que a gente já se questionou muito internamente, né, Carol? Por que isso acontece? E a gente até já chegou a cogitar numa questão mais ancestral, assim, das mulheres serem as protetoras da casa, das famílias, e buscarem por uma estabilidade. E aí o Bitcoin
tem essa volatilidade gigantesca, ou seja, o oposto da estabilidade, né? Assim, num primeiro momento, num primeiro olhar, e talvez isso possa assustar, mas as mulheres, eu não sei, né? Eu não sei o que acontece, por que isso acontece, mas é curioso mesmo. Aliás, mulherada que está nos acompanhando aí, comentem aqui no YouTube o que vocês acham disso. O que me entristece um pouco, assim, é que tem mais mulheres agora do que quando a gente começou, mas mais. muitas ainda vinculadas a cripto, sabe? Não a Uhum. Bitcoin only. Só que eu enxergo que esse também é o processo de todo mundo, homens e mulheres, né? Que chega, vê a volatilidade, enxerga que Fiat é um cubo de gelo. E aí enxerga um monte de criptomoedas se vendendo como iguais a Bitcoin. E aí cai nesse marketing, né? Aí até separar o joio do trigo, de separar Bitcoin de cripto, é já um outro caminho. Então, a trajetória sem fim. E tanto para homens quanto para mulheres fazer essa diferenciação. Então, acho que esse movimento, assim, esse equilíbrio, né, entre homens e mulheres em algum momento vai acontecer, como já aconteceu em tecnologia, em investimentos. Tem muito mais mulher agora falando de investimentos do que Verdade. quando eu comecei a estudar lá em 2013, 14. Mas eu acho que é questão de tempo. Acho que o próprio number go up do Bitcoin, quando o Bitcoin valoriza, vem muito mais gente, aí vem muito mais mulheres também, né? A gente percebe isso nas redes. Quando vem o bull, às vezes até equilibra naquele mês, entra 50-50. 50% homem, 50% mulher. Aí quando vem o bear, é 90% homens que entram, 10% mulher. E aí eu reforço aquela história do apetite por risco, né? Os homens têm mais apetite por risco, me parece, olhando nossas métricas, do que as mulheres, porque mesmo no bear, eles seguem se interessando e não tem medo da queda. Enquanto a mulherada, às vezes, meio que congela, se apavora quando vem o bear e não segue estudando, sabe? Mas acho que conforme o Bitcoin for crescendo, se consolidando, se valorizando, absorvendo valor, e mais mulheres e homens também perceberem que Bitcoin é uma reserva de valor melhor que qualquer outro ativo fiat, isso tende a se equilibrar. Boa. E, bom, Carol, já palestrou em diversas conferências ao redor do mundo, como na Adopting Bitcoin em El Salvador, eu falo em inglês, em El Salvador, na Bitcoin Atlantis em Portugal, né? Agora em março desse ano, tu esteve lá, na Surfing Bitcoin na França. E aí, como que tu enxerga as diferenças de envolvimento no ecossistema dos Bitcoiners aqui brasileiros com relação à galera de outros países? Tu acha que a gente está na mesma página que a galera de fora ou tem diferenças de interesses, sei lá, do tipo de conversa ou de entendimento sobre o Bitcoin? Lá em 2021 eu achava que sim, mas hoje eu acho que não. Não respondi, tá? Mas eu vou desenvolver, peraí. Lá em 2021 eu sentia que não tinha esses mesmos ambientes e locais pra gente frequentar aqui no Brasil. Lá em 2021, 2020 era muito cripto ainda, a gente também era cripto, mas a gente tava querendo, indo a El Salvador na Adopting Bitcoin, deu pra ver totalmente a diferença, assim, de Bitcoin e criptos, e isso também nos transformou. E a gente também quis trazer mais esses ambientes, mesmo que digitalmente, para as nossas plataformas, né, Cacá? Tanto YouTube, Instagram, nosso site, então a gente, enfim, começou a amadurecer mais nesse sentido depois que a gente foi para fora. Só que olhando agora com os ambientes que existem em 2024, o Brasil tem muito Bitcoiner. Mais do que muitos países, quando a gente vai em conferência, sempre tem brasileiro lá, e brasileiro Bitcoin only, não só brasileiro cripto, sabe? Então a gente tem aqui no Brasil SetsConf, tem a gente Área Bitcoin, tem a 21, tem vários BitDevs, por exemplo, e tem muitos brasileiros trabalhando para empresas gringas Bitcoin only. Então eu enxergo que o ecossistema brasileiro é muito forte agora em 2024. Lá em 2021 não era tanto, então eu percebo que houve uma evolução muito grande. Mas também porque o mercado evoluiu muito. Então, não sei se tu lembra, Cacá, em 2020, 2021, era meio estranho falar Bitcoin e criptos. As exchanges não faziam isso. Hoje, existe essa diferenciação. Então, se tratava tudo como a mesma coisa. E quando fazia essa diferenciação, muita gente se ofendia. Tipo, mas Bitcoin é cripto. A gente falava, não é a mesma coisa. Tu tá misturando propositalmente para poder vender alguma coisa ou de alguma forma misturar a teu favor para tua narrativa, para os teus interesses, entende? E exchanges vão fazer isso, vão misturar tudo como se fosse tudo a mesma coisa, mas agora, desde o ano passado, a gente começa a ver essa diferenciação. E também a evolução de empresas Bitcoin Only, que eu lembro que lá em 2022, quando a gente fez a mudança de Use Cripto para a área Bitcoin, diziam, vocês não vão sobreviver. Vocês têm certeza, sabe? E hoje a gente vê as empresas Bitcoin Only muito mais fortes e sobreviveram ao bear, enquanto várias empresas cripto quebraram, modificaram,
tiveram que se repaginar, foram para IA muitas vezes, mudaram de nicho, né? Ou misturaram com outro nicho, daí vem a bull, daí volta a falar de cripto de novo, sabe? Mas eu percebo que surgiram muitos projetos focados em Bitcoin, algo que não se via. Surgiram muitas economias circulares, inclusive aqui no Brasil. Rolante, tem Jericoacoara, Montanha Bitcoin, enfim, em Ribeirão Preto acho que tem uma também. Então tem pipocado essas economias circulares e projetos de Bitcoin têm crescido muito. Algo que não se via em 2021, 2022, por mais que pareça recente no Bitcoin, e quando se fala enfim, desses nichos, é tudo muito rápido. Então eu tô vendo que evoluiu muito, não só a quantidade de Bitcoiners, não só como quantidade de empresas e projetos, a mentalidade mudou muito, a narrativa mudou pra caramba, e a gente vê agora bastante desconexão de Bitcoin com criptos. E acho que isso foi muito positivo, eu não vejo isso como algo negativo de lá para cá. Então eu vejo sim o Brasil liderando nesse sentido, inclusive em buscas do Google. O Brasil tá páreo a páreo ali com os Estados Unidos em busca mensal e anual por Bitcoin, né? Então a gente tem muita demanda, mas ainda assim, como é um país grande, tem muito interesse em cripto, também em misturar narrativas, as mídias misturam propositalmente, assim como fazem fora do Brasil, muito food também. E também tem hater de Bitcoin, como tem em vários lugares do mundo, né? Então tem de tudo aqui, tem o full circle, né? O círculo completo, assim, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Não sei se tu concorda comigo, como que tu vê isso? Não, concordo totalmente. A gente ia nas conferências em 2021 e a gente acompanhava os conteúdos, os projetos, o que estava sendo desenvolvido, e aqui no Brasil praticamente ninguém estava falando sobre esses mesmos assuntos. Hoje o cenário é completamente diferente. Então, tá todo mundo. Eu vejo hoje que a galera Bitcoiner está na mesma página. Né? Inclusive, tudo que está sendo desenvolvido fora está sendo discutido nos grupos aqui, entre os devs. Então, tá todo mundo mais por dentro do que está acontecendo. Inclusive as conferências, né, Cacá? Eu lembro que naquela época, a gente ia numa conferência, metade do assunto era trade. Era como analisar não sei o quê. A gente ficava assim, quê? Aqui no Brasil, tu está dizendo, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sim, as conferências eram cripto. Falava de Bitcoin, estava dentro desse universo de cripto. Então, eram vários traders indo lá falar sobre o seu setup de trade e tal. E na gringa era diferente, era sobre o que estava sendo desenvolvido no ecossistema do Bitcoin, não tinha palestra de trade. Eu lembro a gente comentar isso no nosso Instagram na época, quando a gente estava numa conferência fora. Então, era sim uma mentalidade bem diferente do que é hoje. E olha como tudo isso aconteceu rápido, né? A gente está falando de praticamente 2 anos, de 2 anos para cá que tudo isso mudou bastante. Imagina nos próximos anos, né? O que não vai acontecer, né? Em termos de desenvolvimento de mais bitcoins, de mais brasileiros aprendendo sobre Bitcoin. Muda muito. Bom, e aí a gente estava falando sobre justamente esse desenvolvimento de ecossistema. Daí, nos últimos anos, novos projetos estão surgindo no Bitcoin, alguns para melhorar a privacidade, outros para melhorar a escalabilidade do Bitcoin. Carol, tem algum projeto que tu tem acompanhado mais de perto e que te deixa realmente empolgada, assim, que estão desenvolvendo no Bitcoin? Eu curto muito o FEDAI, que é um protocolo de federações, né? Que comunidades podem ter suas federações para gerenciar Bitcoin de forma independente, sem precisar de bancos. Algo que eu queria estar, enfim, pesquisando, estudando e me inteirando muito mais é Nostr. Então, olhando o que está acontecendo agora com o Twitter, com o Telegram, com as redes sociais. E aí vem forte essa história de não depender de intermediários e de resistência à censura também, sabe? Nostr, eu acho que pode... Eu não tô concluindo frases, tá? Então, acho que Nostr pode mudar muito as redes sociais como são hoje, em quesito de algoritmo, censura de informações, posse de dados, em vários quesitos que as redes sociais hoje não permitem. Uhum. Mas o que eu acho que muda tudo e que tá acontecendo e que poucas pessoas estão se dando conta é que as carteiras de Bitcoin estão integrando o Nostr. Isso é muito revolucionário, porque é como se tivesse... A galera fala super app, né? É como se a conta do banco fosse uma rede social. Só que não tem banco, não tem intermediário e é Bitcoin, sabe? Que é trocado ali via rede Lightning. Isso é muito poderoso porque imagina poder trocar Bitcoin P2P com outra pessoa sem precisar de um Telegram, de um WhatsApp, direto ali na carteira de Bitcoin.
isso acelera muito as economias circulares, porque a gente pode, vamos supor que a gente negocia coisas digitais, tá? Tu tem uma planilha para me vender, eu negocio contigo, a gente troca mensagens ali na própria carteira via Nostr, e eu te mando certo e tu me manda a planilha. Então não precisou de nenhum tipo de protocolo centralizado, nem pra gente conversar, trocar mensagens, e nem pra gente trocar valores. Isso muda todo o arranjo centralizado que existe hoje, de grandes clusters monopolizados por grandes Mega senhores, empresas sabe? de big techs, né? Isso. E a gente tá falando de grandes bancos que monopolizam o dinheiro e de big techs, como tu falou, Cacá, que monopolizam a comunicação. Então o Bitcoin porque o Bitcoin inspirou Nostr, né? Nostr, ele não tem blockchain, mas ele via chaves públicas e privadas. Então, a partir dessa concepção de que assinaturas digitais conseguem fazer as pessoas trocarem informação e valor sem precisar de intermediários ou de forma independente, a partir dessa concepção se desestrutura como que é banco e como que é rede social agora. E se a gente for pensar, o WhatsApp é um troço super recente, tem o quê, 10 anos? Quando que a gente começou a usar o WhatsApp? 2015, não foi? Eu 14. acho. Exato. 2013 não tinha WhatsApp, a gente se mandava mensagem pelo Facebook. Sim. Então, parece que o WhatsApp tem 30 anos. Só que não, tem só 10. Não, Então, imagina como que pode evoluir e ser adotado rapidamente aplicativos que têm essas soluções, sabe? Mensagens, trocas de mensagem, comunicação independente de Big Techs e que possa ser trocado o valor livremente independente de Big Techs. Isso é o que fomenta e é a base das transações P2P. Então, para mim, não sei qual protocolo, qual projeto especificamente, mas tu me trouxe esses dias que o Primal, ele antes era um aplicativo de Nostr, mas tu mesma me falou essa semana que o Primal estava anunciando ali no site, estava descrito como uma carteira de Bitcoin conectada ao Nostr, né? Então eles Exato. inverteram o modelo de negócio deles, ou o aplicativo, no sentido que, tá, eles não são só um app de troca de mensagens ou de rede social, eles são, em primeiro lugar, uma carteira de Bitcoin, e depois uma rede social conectada ao Nostr. Então, enfim, eu acho que dá um bem bolado, sabe? Bitcoin via Lightning com o Nostr, para estimular as transações e negociações, ou qualquer coisa P2P, seja troca de valor, seja troca de mensagens. E, Carol, tu tem medo que o Bitcoin não dê certo? Eu diria que não. Tipo assim, ó, descubram uma falha bizarra no código do Bitcoin, ou que, de repente, Satoshi reapareça, e aí ele diz que as pessoas vão descobrir que, na verdade, ele é um político ou um gangster, o que iria totalmente contra ao que tu acredita, entende? Tipo assim, como assim o cara que criou, ou quem criou o Bitcoin ser um político ou um gangster não faz sentido algum pra mim, ao ponto de fazer tu não gostar mais do Bitcoin, ou não acreditar mais, né? Quebrar com todas a credibilidade, né, que tudo que tu estudou não fazia mais sentido, assim, nesse aspecto, assim, tu tem medo que isso possa acontecer e que o Bitcoin possa falhar totalmente? Pô, eu diria que não, mas eu vou dar uma margem de erro, tá? Eu tenho 99,9% desse medo, ele miou a 0,01%, sabe? Ele foi ficando cada vez menor. Por quê? Tu começa a entender o Bitcoin, começa a perceber que, tipo, Satoshi surgiu. O que vai acontecer com o Bitcoin? Nada. Satoshi só tem poder sobre as moedas dele. Ele não tem poder sobre o protocolo. Por mais que ele surja e seja um político, volta à resposta anterior. Ele não tem mais poder sobre o protocolo Bitcoin. Ele só tem poder sobre as moedas dele. E se ele vender... Pode te frustrar, digamos assim, porque, né, por não imaginar que Satoshi fosse um gangster, uma pessoa ruim ou político, mas pro protocolo em si não vai fazer diferença nenhuma. Não. E ao mesmo tempo, eu acho que é difícil isso acontecer, porque se Satoshi fosse alguém que queria reconhecimento, ele não teria sumido. Porque Satoshi sumir é justamente o que colabora com a descentralização do Bitcoin, ou seja, não tem ninguém emitindo opinião sobre o Bitcoin que possa induzir a mudanças na rede, como acontece em todos os outros protocolos, né? Então, eu acho pouco provável que Satoshi apareça, porque houve um esforço gigantesco em camuflar a identidade de Satoshi. Quem criou, se foi uma pessoa ou um grupo de pessoas, existe um esforço homérico, que é o mundo inteiro pesquisando quem é essa criatura e ninguém nunca descobre. Existem milhares de palpites, mas ninguém tem certeza absoluta. Então, primeiro, para provar quem é Satoshi, seria assim, ó, tem que movimentar as moedas lá do início. Se não movimentar, é outro Craig Wright, entendeu? Não, então, sim, Bitcoin... sim, eu tô trazendo justamente esse ponto, a criatura surgir e provar,
né? Assim, situações bem hipotéticas aqui, né? O que poderia fazer rolar uma frustração com o protocolo, enfim, fazer... puxa vida, eu passei anos da minha vida educando e acreditando nisso aqui, e na real o criador era um filho da puta, sabe? Sim, mas é que na real não importa quem ele é, porque não tem mais controle sobre o protocolo. E é nesse ponto, tá, beleza, se descobrirem quem é, ou se ele aparecer e movimentar as moedas lá do início, beleza, show. O máximo que vai acontecer é essa criatura vender os Bitcoin que tem, e aí, enfim, disponibiliza mais Bitcoin pra galera que quer acumular, comprar. Eu acho que o surgimento de Satoshi não ameaça o Bitcoin de nenhuma forma, e é isso que não me deixa com medo dessa situação. Bugs. Bitcoin é open source, tem milhares de devs o tempo todo verificando e observando o código o tempo todo. Bugs podem surgir, como já surgiram, foram resolvidos e vão ser resolvidos caso surja alguma coisa. Então, Bitcoin é a rede mais atacada no mundo, ao mesmo tempo que é a rede com maior poder computacional. Então, derrubar o Bitcoin tem que ter mais força que os 500 mais potentes computadores do mundo, ainda tem que ter um poder de energia homérico. Então, quando a gente começa a entender o quanto é difícil atacar o Bitcoin via um ataque hacker, ou, sei lá, enfim, qualquer tipo de ataque, começa a diminuir e calmar esse medo, sabe? Porque o medo, ele vem do desconhecimento. Então, quanto mais eu estudei sobre Bitcoin, menos medo eu sinto. Mas, enfim, novas situações podem acontecer, né? Por isso, aquele 0,01%, porque várias situações já aconteceram nesses 15 anos, vários ataques, vários foods, vários falsos satoshis, vários bugs. E Bitcoin segue cada vez mais forte, sem ter nenhum bug há 10 anos. Então, isso só me retroalimenta de que, enfim, por mais que surjam mais coisas, talvez não vai ser tão pior como foi lá no início da rede, que aconteceu de tudo, sabe? E Bitcoin só se fortaleceu. E aí vem aquela frase que tudo é bom pro Bitcoin, até as piores coisas, como proibição na China, proibição por parte de governos, perseguição, tentativa de ataque hacker, nada foi forte o suficiente para destruir o Bitcoin. Vamos ao meu momento, Marília Gabriela, então, né? Como foi... Tu descobriu no início do podcast que ia ter um momento, Marília Gabriela. E, de fato, tem um momento. Ó, então, combinado é o seguinte, tu vai ter que responder rápido, tá? Tá. Eita. Eu sou rainha de dar bola fora, hein? Vamos ver se tu vai dar uma bola fora. 3, 2, 1. E comida favorita? Carne de panela. Quem é Satoshi Nakamoto? Ralph Finney. Banda favorita? Beatles. Uma pessoa no Bitcoin que tu acha muito foda? O Alex Gladstein. Um livro que explodiu tua mente? Padrão Bitcoin. Direita ou esquerda? Fora. Quantos Bitcoins tu tem? Não tem. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio diferente, essa entrevista aqui. Espero que eu tenha contemplado também algumas perguntas e curiosidades que vocês geralmente nos mandam aqui sobre a Carol. Carol, trajetória incrível que tu tem no Bitcoin. Eu fico muito feliz de ser tua sócia, de ter a oportunidade de estar desenvolvendo a área contigo, a área Bitcoin contigo desde 2019. E vamos que vamos, né? Obrigada por tudo. Adorei tu compartilhar aqui as tuas histórias. E quer falar mais alguma coisa para a galera que tá te ouvindo? Não, Cacá, obrigado. Só agradecer aí o espaço para contar meus backstages. E, enfim, gostei do momento, Marília Gabriela. Quando for a tua vez, eu vou puxar umas perguntinhas. Putz, me ferrei. Valeu, beijo. Beijo.